Irmãos, bom dia. Bom que vocês estão hoje aqui para a nossa aula. Estou bem feliz de poder compartilhar esse momento com todos. Nós estamos, desde semana passada, começando uma série de estudos nova, Heresias na História da Igreja. Nós ficamos, ao longo desses 2 últimos anos, estudando praticamente 2 assuntos. O ano de 2017 a 2018, estudamos num estudo mais aprofundado o livro de Romanos. De agosto do ano passado a abril desse ano, estudamos a escatologia, o estudo das últimas coisas. E agora, para ter uma série curta e que pode trazer alguma instrução que vai abrir sua mente, não sei porquê, mas decidi falar um pouquinho desse assunto. Quando eu falo, irmãos, de heresias na história da igreja, não se enganem. Eu não vim aqui para falar não pensei em nenhuma igreja especificamente, como é típico, né? Pensa assim, vai falar de Testemunho de Jeová, vai falar de Mormon, não estou pensando nisso. Na verdade, quero mostrar para vocês algumas coisas erradas que já estavam na igreja desde o início da sua história, algumas crenças erradas que já podem ser vistas como combatidas pelos apóstolos, e alguns assuntos que já existiam lá, se desenvolveram e que são uma ameaça para a igreja, tanto do passado quanto ainda são para a igreja moderna. Então, irmãos, não é o interesse de falar de uma igreja específica, é falar de algumas crenças perigosas, tá certo? Esse, então, é o objetivo do estudo. E nós vamos fazer uma oração e logo depois nós vamos tomar um tempinho aqui. Mas antes de nós orarmos, porque hoje eu quero começar a falar de uma crença perigosa, eu quero só lembrar vocês que semana passada eu mostrei que a palavra heresia, ela é uma palavra que aparece na Bíblia 9 vezes. E a palavra, ela diz respeito a uma opinião pessoal, a algo que alguém acredita, porque fez uma escolha a respeito desse assunto. Então, quando a Bíblia menciona o termo heresia, está falando sobre algo que é acreditado porque alguém assim decidiu escolher acreditar. Então, de maneira geral, quase todas as opiniões nossas, de alguma forma, elas são fruto de nossa percepção, nossa investigação, nossa intuição, ou nós acreditamos em certas coisas por influência. De alguma forma, eu poderia dizer que minhas opiniões são então heresias, no sentido literal da palavra. Mas no decorrer dos anos, a palavra heresia passou a significar opiniões aceitas por pessoas que são combatidas por instituições, principalmente a igreja. Então hoje, se eu dissesse, não, eu tenho umas heresias pessoais aqui, alguém vai falar, nossa, misericórdia, esse pastor aí, ele admitiu que acredita, tem umas heresias lá. Deus me livre, não quero isso, né? Porque a palavra hoje denota uma crença que é combatida e rejeitada. E o apóstolo Pedro, ele disse para nós, em 2 Pedro 2:1, que no decorrer dos anos, alguns falsos mestres introduziriam na igreja opiniões, ideias próprias, que são devastadoras. E irmãos, essa é a base do nosso estudo, porque a própria Bíblia já diria que, à medida em que os anos passam, certas pessoas começariam a introduzir no meio da igreja crenças, ideias, opiniões, que produziriam destruição no seio da igreja. E quando eu penso a partir dessa ótica, isso traz para mim uma compreensão clara a respeito do que tem destruído a igreja hoje. Porque quando a gente fala de heresia, a gente costuma pensar assim, numa coisa tão absurda quanto Henri Cristo, que é um negócio esteticamente patético, de cara se vê que é bobiça, e você não consegue dar crédito. Aí a gente fala assim, não, eles estão tentando enfiar a goela abaixo do povo, coisas desse nível absurdo. Mas não, a gente vai na igreja e a gente descobre, tanto na igreja quanto na internet, que muitas opiniões erradas, elas são introduzidas de maneira tão convincente, tão astuta, mas tão manipulada, que você fala, misericórdia, isso é verdade? A gente logo engole aquilo, porque não parece absurdo,
na verdade parece algo bem tolerável. E na verdade, irmãos, grandes ideias que têm corrompido a igreja são opiniões que homens vêm inserindo assim de maneira leve, ardilosa, não é vestido assim de chifre, de tridente, de vermelho, não tem rabo nem cauda igual o diabo, não é um negócio assim de cara assustador, mas é inserido como uma coisinha que passa. Não, irmãos, eu estava em casa lá e tive uma reflexão e eu vi que constatei, Trindade não é Bíblia, um exemplo. Aí começa assim, começa a introduzir assim, e o negócio vai. Aí olha como é que isso já vai tomando outros ares, tá vendo? Não vem vestido de algo ruim, mas vem como uma opinião de alguém que teoricamente tem credibilidade, e assim então o assunto começa a espalhar e destruir e minar a igreja. Irmãos, opiniões são bem perigosas, especialmente opiniões que não refletem a perspectiva bíblica. Por isso eu quero alertá-los, existem opiniões que na história da igreja têm causado destruição, tá bom? E um tópico que quero falar um pouco hoje é sobre gnosticismo, tá? Eu não sou perito em nenhum desses assuntos de religiões assim, né? Diria que eu sou mais um estudioso da Bíblia do que de coisas paralelas, mas esse assunto, ele certamente tem um pouquinho a ver com um problema da Bíblia, e eu quero trabalhar esse tópico com vocês, tá? Irmãos, não é meu interesse ser maçante, quero te mostrar como que isso aqui já está na história bíblica e como que esses assuntos podem interferir em sua própria caminhada também. Vamos fazer a nossa oração? Santo Pai, nós precisamos do ensino do Senhor nessa manhã. Eu entendo, Deus, que nós somos pessoas que têm limitações, a nossa mente é limitada, às vezes nosso estado emocional, concentração, mas apesar de qualquer coisa que possa limitar a nossa compreensão, o meu desejo, Pai, é te pedir que o Senhor possa preparar a nossa mente, o nosso espírito, para receber a instrução da palavra. Eu creio que os assuntos que vamos estudar, eles são de relevância para a nossa vida. E assim eu te peço, Deus, ilumina nosso entendimento, expande a nossa capacidade e dá-nos, Pai, alegria em conhecer mais, não só da Bíblia, como da história da igreja que tem compartilhado o conhecimento bíblico. Eu peço, Deus, fica com cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, na carta aos Colossenses. Abra lá no capítulo 2, por favor. Eu quero mostrar como que esse texto, ele pode ser uma base para o nosso estudo de hoje. Colossenses capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Colossenses 2, de 1 a 9. Esse texto bíblico é bastante encorajador, tá certo? Colossenses capítulo 2, começando com o versículo 1 até o versículo 9. O texto bíblico diz assim, o apóstolo Paulo falando aos Colossenses, ele diz: eu gostaria então que todos soubessem que venho enfrentando grande luta por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram ainda face a face, para que o coração de todos seja confortado e vinculado juntamente em amor, e que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim eu digo, para que ninguém vos engane com raciocínios interessantes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, me alegrando e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, da maneira como receberam Cristo, assim também andem nele radicados, nele edificados, nele confirmados na fé, da maneira como foram instruídos, vivendo uma vida de gratidão. Cuidado que ninguém vos venha a enredar ou induzir com sua filosofia
sabedoria e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os costumes e ideias do mundo, e não segundo Cristo, porque nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse texto, irmãos, ele apresenta para nós qual a intenção de Paulo em escrever essa carta. Se você em algum momento decidir fazer um estudo mais aprofundado na carta aos Colossenses, você vai ver que muitos estudiosos falam a respeito de uma heresia colossense. Você vai ouvir muito dessa ideia. De alguma forma, a história da igreja, desde a sua origem, ela já vem sofrendo a influência de crenças erradas. A igreja sofreu a entrada e manipulação de falsos mestres que disseminaram crenças distorcidas. E ao que tudo indica, a igreja dos Colossenses, ela foi uma igreja saudável, instruída por Paulo, instruída por Epáfras, foi uma igreja que teve virtudes e cresceu espiritualmente, mas em dado momento começaram a se infiltrar naquela igreja pessoas com algumas crenças contraditórias ao ensino dos apóstolos. E Paulo então chega a dizer, Colossenses e Laodicenses eram vizinhos, ele diz, eu quero lembrar vocês que eu tenho lutado em favor da alma de vocês, eu tenho lutado em favor da salvação de todos, para que vocês continuem acreditando naquilo que nós apresentamos. E o cerne do nosso ensino é a pessoa de Cristo. E Paulo vai dizer, o cerne de tudo é Cristo. Ele é o mistério que estava oculto nos séculos passados e que quando ele veio, tudo se tornou claro e revelado e disponível. Quando a Bíblia fala, irmãos, a respeito do mistério de Deus, a gente pode ver isso tanto em Colossenses quanto na carta aos Efésios. Quando Paulo principalmente usa essa ideia, ele usa para dizer que a mensagem que os profetas falaram no passado, aquele assunto que ainda não tinha sido claramente conhecido, ele se tornou manifesto na vinda de Jesus, porque a mensagem dos profetas, a mensagem do Antigo Testamento, que não estava clara e cumprida, é a mensagem que diz, o Filho de Deus virá e ele trará o conhecimento de Deus. Então Paulo vai dizer, o que era antes mistério, agora não é mais mistério, porque Cristo já desceu e esteve entre nós, e ele então é a realização, a manifestação daquilo que antes não era conhecido. Quando Cristo veio, irmãos, ele trouxe para nós a pessoa de Deus em si mesmo, porque ele diz, quem me vê, vê Deus, eu sou Deus. Ele trouxe o conhecimento de Deus, ele trouxe cumprimento ao projeto de salvação de Deus. Então aquilo que no passado era desconhecido, pode ser claramente conhecido na pessoa de Cristo. E Paulo chega a dizer, Cristo, que é esse mistério de Deus, ele contém na pessoa dele os tesouros da sabedoria estão contidos. E sabe, irmãos, a heresia colossense, ela certamente era uma heresia que trazia danos à fé da igreja na pessoa de Cristo. E isso é algo que nós não podemos aceitar jamais. Tudo o que é apresentado pela igreja, que traz uma diminuição dos méritos, que diminui a suficiência, que diminui a autoridade de Cristo, e que diminui a unicidade, talvez essa palavra não existe, né? Que diminui a pessoa de Cristo como única para a salvação, tudo isso deve ser rejeitado. E a igreja colossense, ela estava sofrendo essa influência, estava sofrendo isso. Certos mestres se infiltraram ali e começaram a apresentar uma mensagem que diminuía a pessoa de Jesus. E o que é que Paulo então vai dizer? Cristo, ele é único, suficiente, ele deve ser totalmente acreditado. Meus irmãos, o homem que ouviu a mensagem de Cristo, ele deve permanecer enraizado,
edificado na pessoa de Cristo, na fé que nós recebemos. Mesmo que homens tenham linguagens interessantes, cuidado. Mesmo que as pessoas usem argumentos aceitos por esse mundo, cuidado. Não deixe que o mundo roube você da fé em Cristo, porque é na pessoa de Cristo que não está apenas o conhecimento, mas a total e suficiente divindade. O gnosticismo, irmãos, ao que tudo indica, ele pode ser visto de maneira simples como uma espécie de fagulha na heresia colossense, tá certo? Quando eu penso, eu vou colocar essa palavra aqui para você ficar com ela na memória. Uma fagulha. Por quê? A carta aos Colossenses foi escrita aproximadamente no ano 60, depois do nascimento de Cristo. E o gnosticismo, ele teve o seu auge entre os anos 100 e 300. Então, quando eu uso o termo gnosticismo, ele não era totalmente definido, desenvolvido aqui, mas uma fagulha, crenças parecidas, talvez um protótipo de gnosticismo, é o que estava infiltrado na igreja dos Colossenses. E alguém vai dizer: pastor, tudo bem, o que é esse negócio de gnosticismo? O que tem a ver com isso? Bem, a palavra gnosticismo, irmãos, ela é a palavra, vem da palavra gnose, que é a palavra conhecimento. A palavra gnose, ela significa isso, uma palavra do texto grego, normal. E a crença do gnosticismo básica era a crença de que, em posse de certos segredos e conhecimentos, o homem pode ser unido a Deus. Observe então isso que diz. O gnosticismo basicamente acreditava que a união do homem com Deus se dava por meio de um conhecimento, de algo que era então adquirido pelo próprio homem, e que então a ponte entre homem e Deus se dava através da gnose, do conhecimento. Isso, irmãos, é um preceito básico, tá certo? Aqui então é um resumo mesmo dessa crença. E de forma geral, irmãos, já é possível observar, não só no ensino aos Colossenses, mas também no ensino aos Coríntios, primeira e segunda carta, que Paulo lutou fortemente com certos mestres e supostos crentes que se gabavam do conhecimento que tinham. Eles se gabavam de que tinham chegado a um outro nível, a um outro patamar. Eles se gabavam do conhecimento, das experiências e de uma certa espiritualidade que eles alcançaram, como alguém que evolui a um outro nível e outro patamar. E esse problema, ele parece que está ali na história da igreja primitiva. E veja, irmãos, que não é algo que nós poderíamos considerar absurdo, porque pense o seguinte: é natural que em todos os segmentos vai ter sempre aqueles que vão assim dar o próximo passo. Por exemplo, a gente está assim num grupo e alguém fala: não, eu já adquiri outro nível de conhecimento, eu já estou em outro nível. Você está na sala de aula, você é um aluno regular, normal, aí tem algum assim que estudou e atingiu assim um outro nível de conhecimento. Isso é na música, isso é em qualquer área do conhecimento, mas isso chegou no meio da igreja. A igreja sofrendo influência da superstição, da filosofia, da cultura grega, da cultura lá do Egito, de Alexandria, começou então a haver alguns cristãos e religiosos buscando assim um novo patamar de conhecimento, dizendo: não, agora nós não estamos nesse nível mais não, a gente já está assim em outro nível. E esse novo nível de conhecimento em que estou, ele me conecta com Deus de uma forma diferente. Ou seja, irmãos, uma tal espiritualidade bastante perigosa.
Lembra que estou falando de algo que estava nos anos 60 e 100, e não naquele credo tão desenvolvido do tempo futuro. Algumas características do gnosticismo, tá bom? Dessa crença. O conhecimento tem como finalidade salvar, purificar e trazer imortalidade. Então, diria-se que o homem é salvo pelo conhecimento. O gnosticismo, ele mistura filosofia, astrologia, mitologia. O gnosticismo, ele faz uma distinção muito forte entre alma, corpo, divino e matéria. É uma coisa bastante curiosa, irmãos, isso, porque eles diriam assim, que a alma é uma espécie de fagulhazinha do divino, e que a alma então está aprisionada num corpo corrompido. Resumindo, a alma é boa porque ela é uma fraçãozinha da divindade, e ela então está aprisionada numa matéria ruim, suja, corrupta, maligna, uma matéria ruim. Essa é uma crença do gnosticismo, que a alma é boa, aprisionada então num corpo ruim. O gnosticismo nega, em vários níveis, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Veja, irmãos, como que em pequenas características que eu apresento, vocês logo podem observar que é uma crença perigosa. O homem é salvo pelo conhecimento, a alma é boa, espírito é bom e a matéria é ruim. O homem então ele vai ser norteado pela mitologia, pela astrologia, pela filosofia. Será isso? Negação da obra de Jesus. Eles dizem que existem um ser chamado demiurgo, que é uma espécie de ser intermediário, é uma espécie de Deus intermediário, como se fosse um Deus mau, já que eu não posso dizer que Deus comete qualquer maldade. Então, na ótica deles, existe o Deus Criador, um ser intermediário, que ele é responsável pelo mal do mundo, uma espécie de Deus inferior. Eles acreditam que por ocasião da morte, o homem vai atravessar os níveis dos planetas, onde existem demônios raivosos, e então, passando por essas regiões de perigo, chegarão até Deus e serão unidos lá. A impressão que dá é como um pedacinho de metal, que quando aproximado assim de um imã muito poderoso, ele faz um caminho até chegar no imã e ficar ali contido no imã. Mais ou menos isso. Mas tem um problema, irmãos. Tudo isso que eu falei soa assim bastante filosófico, assim. Quando eu falo isso, não pensa que isso estava vestido assim de trapos, não, sabe? Era um ensino que estava bem montado, bem estruturado. Tinha mestres judeus, tinha mestres gregos, filósofos, tinha homens assim muito capazes. Vou te dar um exemplo. No ano 140, mais ou menos nesse período, surgiu um homem chamado Valentino. Ele veio da cidade de Alexandria, que é no Egito, um homem muito capaz. E ele começou a ensinar que havia emanações divinas na humanidade. Ele começou a dizer então que no meio dessa matéria ruim, corrompida que o homem é, Deus estava assim se manifestando de alguma forma. E ele começou então a dizer que Deus estava se manifestando à humanidade e que a humanidade se dividia em 3 tipos de pessoas: aqueles presos na carne, os carnais, aqueles que estavam ainda presos assim na incredulidade, presos naquele nível baixo que ele chamaria de ílicos. Estou falando o nome, mas não importa o nome, né? Aqueles que estavam incrédulos, ainda presos às coisas desse mundo corrompido. Ele diz que tem uma segunda classe, que são os tais psíquicos, que seriam os cristãos que vivem pela fé, ou seja, aqueles que têm fé, que vivem então o cristianismo, mas eles estão no segundo nível, porque tem um terceiro nível, que são aqueles os espirituais, os pneumáticos,
os gnósticos, aqueles que têm esse conhecimento, aqueles que já atingiram então o outro nível, eles são a terceira classe, aqueles que compreenderam os mistérios, aqueles que agora estão conectados com Deus. Irmãos, cuidado com isso. Quando eu olho para o gnosticismo, eu vejo que ideias parecidas estavam atrapalhando as igrejas do ano 60 ao ano 100. Elas atrapalharam a igreja dos Coríntios, a igreja dos Efésios, a igreja dos Colossenses, em algum nível a igreja dos Gálatas. Os apóstolos tiveram que lutar contra esse grupo espiritualizado, porque eles estavam inserindo certas crenças místicas no meio da igreja, que afastava os homens de Deus. O gnosticismo teve um período de crescimento e expansão aqui, mas ele existe ainda hoje nos dias modernos, com pessoas dizendo que tem um certo conhecimento, um certo nível, que promove, irmãos, uma separação perigosa entre alma e corpo, entre espiritual e material. E sabe o que acontece, irmãos? Esse tipo de crença, no meu entendimento, ele promove alguns perigos que é necessário combater. Quando eu penso, irmãos, nesse assunto, eu diria para vocês que duas coisas saltam aos meus olhos. Sempre que algum grupo diz que é capaz de alcançar por si mesmo um certo nível de superioridade, já deu. Esse lance de espiritualidade alcançado pelo homem, como que num processo meu, de busca minha, de investigação minha, eu atingi um novo nível. Igual, irmãos, parece até aquele desenho animado, né? Que os Goku da vida já chega a ser Super Saiyajin, que o outro lá vira não sei o quê, que o boneco que tinha cabelo amarelo tem cabelo azul e roxo agora, que o homem agora atingiu outro patamar, que ele agora tem outro nível de poder, que ele anda em outros mundos. Eu não vejo assim desenho, mas sei que tem disso. Parece isso, que eu agora já não sou mais como vocês, eu agora cheguei num outro nível. Isso está nas igrejas de hoje, irmãos. E sabe o que isso promove? Certo orgulho. Isso promove um sentimento assim de não, aquele ali é poderosíssimo, fica até escondido na sala lá, não parece que não, está achando que tão poderoso, se parecia que todo mundo até cai aqui, ó, está no outro nível. Irmãos, estudar e adquirir mais conhecimento, crescer em espiritualidade, crescer em santificação é uma coisa. Agora dizer que estou em outra esfera espiritual, que eu não sou carnal, que eu não sou cristão comum, que agora eu sou um cara que atingiu um conhecimento espiritual que me põe em outro nível. Cuidado com isso, irmãos. E esse era um dos aspectos do gnosticismo. Eles começaram a criar no meio da igreja uma ideia meio atrapalhada de espiritualidade, onde as pessoas se sentiam diferentes. Vou te dar um exemplo, claro. A igreja dos Coríntios, por exemplo, era uma igreja imatura, carnal, pecaminosa, que vivia em conflito judicial uns com os outros. Eles viviam com uma sexualidade perversa dentre eles. Eles não respeitavam uns aos outros, não amavam uns aos outros, eles não se ajudavam, eles estavam bem complicados, mas eles tinham espiritualidade. Havia naquele meio todo complexo e bagunçado, um grupo que tinha um nível de espiritualidade diferente. E sabe o que acontecia? Aqueles cristãos carnais, imaturos, que não temiam a Deus, que toleravam o pecado e que viviam de maneira desregrada, eles tinham assim momentos de espiritualidade que pareciam que eles estavam em outro nível. Um negócio assim que você fala, misericórdia, que é isso? É o que chamaríamos de os espirituais de Corinto. Pessoas de vivência carnal, anticristã, que se gabavam de uma espiritualidade
ocasional. Quando Paulo escreve para eles, irmãos, Paulo vai dizer: meu povo, vou falar para vocês aqui em Coríntios, vocês são carnais, são crianças, são imaturos, vocês não estão nesse nível não. Esse, irmãos, é um problema. É que de certa forma a igreja, tanto a dos coríntios, como outras daquele período, e ainda hoje, podem confundir esse tema e acreditar que pessoas estão chegando a um outro nível de espiritualidade, como se aquele conhecimento que ela alcançou pelas suas experiências fez elas ficarem mais unidas a Deus do que os outros que vivem pela fé. E tem um segundo problema, irmãos. Uma das coisas que complicam muito e que ficaram evidentes no gnosticismo é que quando começaram a dividir alma, espírito, do corpo e matéria, isso começou a promover uma libertinagem muito grande, no sentido de que minha alma, meu espírito, eles são bons, mas meu corpo é mau. O corpo é mau mesmo, e a matéria é corrompida, não há nada que você pode fazer para mudar ela. Começou-se então a criar uma ideia de que o que eu faço com essa matéria ruim não importa, porque ela é ruim mesmo. Se eu vivo de maneira desregrada, esse corpo é mau. O que é bom em mim é aquela fagulha do divino que está em mim, que é a minha alma, e ela é boa. O que eu fizer nesse corpo não tem tanta importância. Os apóstolos então precisam começar a combater, irmãos, a ideia de que o homem, ele precisa viver no seu corpo em respeito. E vocês não se enganem, não precisa abrir, mas ouça isso que vou dizer. A palavra de Deus diz assim: todas as coisas são em algum nível permitidas, mas muitas coisas não são convenientes. Todas as coisas são lícitas, mas eu não posso ser dominado por elas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém o corpo não é para a impureza, mas ele é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que os vossos corpos são membros de Cristo? E se eu porventura, eu vou entregar os membros de Cristo à prostituição e a uma meretriz? Absolutamente não. Ora, vocês não sabem que o homem que se une à prostituta se torna uma só carne com ela? Porque, como se diz, os dois se tornam uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que vive na imoralidade peca contra o próprio corpo. Isso, irmãos, é 1 Coríntios capítulo 6. Olha qual era o lema dos coríntios. Do mesmo jeito que o alimento foi feito para satisfazer o corpo e o estômago, a sexualidade foi feita para satisfazer o corpo também. É como se eles dissessem: não tem problema. A sexualidade, ela foi feita para a satisfação humana e não importa. Eu posso viver a minha espiritualidade, eu posso ter minha alma, meu espírito conectados com Deus, e eu posso viver do jeito que eu quiser, unido à prostituição, que o que eu fizer no corpo não importa. E o que Paulo vai dizer, irmãos? Não é assim que funciona. Esse lema não cabe para nós, porque o nosso corpo foi feito para ser unido com Deus, não apenas a minha alma e o meu espírito. Não cabe, irmãos, aqui uma separação, porque o homem, ele é uma unidade, e Deus não está preocupado com a alma do homem, não com o corpo. Esse é um lema que está na igreja, e às vezes a gente fala assim: não, Deus quer salvar a alma, Deus quer salvar a alma. Não, Deus salvou a alma dele. Irmãos, para com esse negócio de Deus salvou a alma. Se Deus quisesse salvar a sua alma, Deus não ia ressuscitar o corpo no futuro do homem. Deus está focado na alma e no corpo, é tudo. E é por isso que a Bíblia vai dizer: Deus, quando nós cremos em Cristo, Ele adquire o meu corpo também, Ele adquire tudo. E o problema da crença desse povo que tem esse super conhecimento
é que não só chegaram a um ponto de dizer, eu estou em outro nível e vocês estão aqui embaixo, como foi promovida uma certa libertinagem, em que eles diziam, a matéria, meu corpo é mau e não faz diferença. Irmãos, vocês poderiam depois nas suas casas, por curiosidade, estudar um pouco mais do que foi o gnosticismo, mas eu apresentei para vocês um resumo dele, e que ele já estava atrapalhando a caminhada dos crentes. Um grupo em posse de um novo conhecimento, um conhecimento místico que une, conecta o homem com Deus. O homem então, ele já não é salvo por Jesus Cristo, não mais. Ele é salvo por esse conhecimento místico que ele alcança. Já não é mais Cristo que me salva, já não é mais o homem humilde, prostrado no pó, colocando o rosto em terra, dizendo, sou salvo por Cristo. Não, sou salvo porque eu tenho conhecimento. Um conhecimento, irmãos, que não só promove orgulho, como promove uma vida libertina, porque separa o espiritual do material. E de certa forma, irmãos, isso foi e precisa ser combatido. Quero, irmãos, como uma aplicação para nós hoje dizer, cuidado com a tal espiritualidade da boca para fora, que o povo de Deus gaba em dizer. Há muitos crentes por aí, que se orgulham de estar em outro nível, de ter uma outra espiritualidade, de estar em outro patamar. Eu tenho muito medo disso, irmãos. Eu tenho muito medo quando o cristão rompe a linha da humildade. Quando qualquer cristão, ele passa essa linha e começa a dizer, olha para mim, porque eu estou em outro nível. Irmãos, para mim aí já houve a ruína espiritual. Não é que haverá uma ruína espiritual, é que já houve ruína espiritual. Um dos cernes da vida do homem com Deus é a humilhação, é o arrependimento, é aquela atitude humilde, porque o Tiago da Bíblia vai dizer, Deus resiste o soberbo, mas a graça de Deus, ela só é concedida ao humilde. E quando a gente observa qualquer pessoa que se diz cristã, vivendo cheia de orgulho, por ter um conhecimento, por estar em outro nível espiritual, porque ela já subiu ao terceiro céu, ela já andou assim nas esferas do universo, e ela alcançou um conhecimento que ninguém tem, e que ela agora, você tem que pôr a mão no pé dela, você tem que beijar a mão. Irmãos, isso já deu, isso não cabe na ótica bíblica, e é isso que os apóstolos vão combater. É isso que Paulo vai dizer, ninguém engane vocês com ideias humanas. Em Cristo reside a plenitude do conhecimento, da divindade, crie raízes em Cristo, edifique a vida em Cristo, porque tudo tem a ver com Cristo. Irmãos, não tem esse negócio de pastor Tiago, de pastor fulano, de irmão assim, não tem isso não. O negócio tem a ver com Cristo. E a igreja evangélica hoje, ela tem um pouco disso, irmãos. E eu afirmo para vocês, na minha fé particular, é como eu digo sempre, irmãos, eu quero crer em tudo, até que fique provado que aquilo não é de Deus. Eu quero acreditar que todo cristão é honesto, que toda ideia é honesta, até que ela fira um preceito bíblico. Mas eu falo para vocês que eu já me saturei muito dessa ideia de mão que cura, sabe? Como se eu tenho que pôr minha mão em você para curar. Eu falo que como pastor eu tenho muita dificuldade com isso. Quando alguém chega para mim e fala, pastor, ora para mim, põe a mão aqui em mim. Eu penso, mas minha mão? Mas essa mão aqui que mexe ali com cimento, que está ali com graxa, que sei lá, né? O que tem na minha mão que eu tenho que efetivamente colocar ali para fazer? Irmãos, eu entendo que tem o ato da fé, eu não ignoro o ato da fé,
Só que sabe o que isso leva a... O que isso acaba fazendo? O pastor Tiago, orgulhoso, soberbo, ele então anda agora aqui dizendo: irmãos, essa mão aqui, ó, ela tem um poder que vocês não têm ideia. Aí eu boto uma luva nessa mão e ando com ela para trás, para ninguém encostar nela, porque eu vou reservar essa mão para o momento em que eu vou colocar ela em alguém. Irmãos, eu não estou falando de nenhuma viagem, você sabe que isso acontece. E isso é uma coisa mínima, tem mais. Ou seja, isso vai promovendo assim pessoas em outros níveis. É perigoso, irmãos. Cuidado com isso. Deus não partilha sua glória com ninguém.